Salve galera, hoje estou de volta aqui para dar uma notícia exclusiva, na verdade várias notícias exclusivas, é um amontoado de notícias. Eu quero informar vocês exatamente como foi a janela do Santos do ponto de vista financeiro. Eu sei que muita gente não gosta que salários de jogadores sejam divulgados, porque ainda no Brasil entra-se num limiar de isso é a vida pessoal do cara. Eu discordo frontalmente, eu sou um fã de NBA, onde todos os salários são amplamente divulgados e é transparente, você sabe quanto o jogador vai ganhar. Quando ele assina o contrato, já tem lá, ó, fulano acertou com o time da NBA para ganhar X, Y, Z. É exatamente assim que funciona. Eu acho isso extremamente importante para a gente saber o quanto o clube tem gastado. Não só a questão do quanto ele vai ganhar, mas os gatilhos do salário do jogador, as luvas, os bônus, enfim, eu apurei todas as informações dos contratos, dos reforços, de todos os reforços do Santos nessa janela de transferências. Então aqui você vai saber exclusivamente todos os detalhes mais importantes envolvendo o contrato dos 6 contratados pelo Santos nessa janela de transferências do meio do ano para a disputa aí da Série B. A gente vai entender a situação de todos, empréstimo, quanto ganha, quais serão os bônus, quais serão os gatilhos, as luvas. Então, fica comigo aqui que vocês logo vão saber. Lembrando que é o seguinte, o Santos vem a campo na quinta-feira, o Santos joga no dia 19, às 21h30 contra o Botafogo. E é muito importante lembrar que, olha, o empatezinho tá pagando bem aqui lá na KTO, viu? 3 mangos aqui, o empatezinho. A vitória do Santos é a mais provável, segundo a KTO, 1,88. Mas pelo que o Santos tem jogado, eu não sei não. Vamos lembrar que o Santos não venceu com o seu mando o Botafogo no primeiro turno. Aquele jogo patético, né? Então, não sei. Eu resolvi apostar num empatezinho aqui. Vou colocar 5, se eu ganhar, volta 15. Vou fazer a aposta aqui com vocês, beleza? Então é isso, esse é meu palpite lá na KTO para o jogo do Santos na próxima quinta-feira. Lembrando que é o seguinte, tá? A gente tem um cupom de 20% de bônus no seu primeiro depósito, o F Boteco, aqui. Então se você quiser entrar na KTO, nunca entrou, aposta por outro site, etc., cola lá na KTO. Ao fazer o seu depósito, você coloca o nosso cupom que você ganha 20% de bônus daquilo que você colocar inicialmente. Só vale para o primeiro depósito. Tá bom? E claro, mando um recado para a KTO também, que a parceria tem sido legal para ambas as partes. Bom, gente, hoje eu resolvi divulgar aqui, apurei todas as informações contratuais dos jogadores que o Santos contratou nessa janela de transferências. Quanto que o Santos vai aumentar a sua folha salarial, que estava ali em 11 milhões e meio? 11 milhões e meio. É isso que a gente vai descobrir hoje, analisando contrato por contrato. Então vamos aqui, ó, separei uns cardzinhos para vocês, para a gente poder analisar essas informações, tá? Então, a primeira aqui, o primeiro jogador que eu separei é o Renan, goleiro. O Renan é um jogador que foi contratado até o fim de 2024, como todo mundo sabe, e ele vai ganhar 100 mil reais por mês. É isso, até o fim do contrato. O Carille já disse que ele vai revezar no banco entre Renan e Diógenes, e aí eu não entendo, porque se você vai contratar um jogador que você vai gastar, 500 mil reais, acho que são 5 meses de contrato, talvez 400, 500 mil reais, porque a gente não sabe se o contrato de dezembro é pago, né? Tem uma série de questões, a parte do 13º, vamos colocar aí 500 mil reais que o cara vai receber. Isso é mais do que uma receita que o Santos faz na Vila Belmiro para um jogador que não vai ser o reserva absoluto. Não deve ficar para 2024, porque o João Paulo volta e está sendo revezado com o Diógenes. Se vai ser revezado com o Diógenes, porque contratou? Não entendi, mas é isso. E caso o Santos prorrogue o contrato dele, ele passa a receber 130 mil reais por mês, caso ele convença nos treinamentos. Com relação ao Renan, eu acho que é isso, não tem mais o que falar. Agora vamos com relação ao Nacho La Quintana. O La Quintana ele veio por empréstimo, salário de 130 mil reais, tá? Ele está emprestado até o final desse ano, para quem tinha dúvida. Caso o Santos se classifique para a Série A, o Santos vai poder exercer a opção de compra, que é de 1,5 milhão de euros, em 3 parcelas de 500 mil euros.
É bem caro para o nível do La Quintana. Pagas aí, as parcelas serão pagas em 31 de janeiro de 25, 31 de julho de 25 e 31 de janeiro de 26. Ou seja, o Santos vai pagar 500 mil euros em 3 parcelas, 1,5 milhão de euros em 3 parcelas, se quiser manter o jogador. Se o Santos se classificar para a Série A, ele recebe uma premiação aqui de 60 mil reais ali de luvas dentro daquilo que o Santos combinou contratualmente. E caso ele seja adquirido, caso o Santos resolva comprar o La Quintana por 1,5 milhão de euros junto ao Red Bull Bragantino, o salário dele é automaticamente reajustado para o ano que vem no valor de 220 mil reais. Então, a minha análise que eu faço aqui, pelo nível que o La Quintana mostrou até agora, não imagino que o Santos vai exercer uma compra de 1,5 milhão de euros, gente, que hoje o euro a 6,3, fazer uma conta rápida aqui, 6,3 vezes 1,5 milhão, dá mais ou menos aqui, ó, uns quase 10 milhões, 9 milhões e meio de reais. Não acredito que o Santos vai disponibilizar quase 10 milhões de reais para adquirir esse jogador, que na minha opinião é absolutamente fraco, não serve para o Santos. Não sei nem na Série B, preferia muito mais o Miguelito jogando por ali, Miguelito esse que o Carille desconhecia. Declarações aquelas que assim passam do limite, né? É para demitir na hora, porque é um negócio assim vergonhoso. O técnico dizer que não sabe aonde o jogador, a principal promessa da base do Santos joga, ele que joga pela direita, já jogou até no profissional por ali, mas o Carille não sabe. Do que o Carille sabe, né? Eu tenho sérias dúvidas, mas preferia o Miguelito jogando no lugar do La Quintana, e é uma contratação também que eu não sou capaz de entender. O próximo contrato aqui é do Billy Arce. Tá? O Billy Arce ele vem em definitivo para o Santos. O contrato é válido até o fim do ano que vem. Salário do Billy Arce, 110 mil reais. O Santos tem prioridade de renovação e o Santos adquiriu 51% dos direitos econômicos dele. 20% ainda pertence ao Once Caldas e 29% ao próprio atleta. As luvas foram de 200 mil dólares, ou seja, mais ou menos aqui 1 milhão de reais, pagos em 6 parcelas, vão ser pagas ao longo de 6 parcelas em 2025, tá? E caso ele atue em 60% das partidas durante o contrato, tá, até 2025, o pagamento dessas luvas que o Santos adquiriu o atleta aumenta para 300 mil dólares, tá? Então o Santos vai ter que pagar essa luva, uma luva 100 mil dólares a mais. Essa foi a negociação entre o que o Santos pagou para adquirir em termos de luvas e entre aquilo que ele ganha de salário e o tempo de contrato. Mais uma contratação que eu absolutamente não entendo. Dessas 3 aqui que eu mostrei, Renan, La Quintana e Billy Arce, eu simplesmente não faria nenhuma. Nenhuma. A gente está falando aqui de mais ou menos um custo a mais de 350 mil reais em 3 jogadores que não vão servir ao Santos. Não vão servir. O próprio Billy não tem sido nem relacionado para as partidas. O cara ele vem falando de intensidade. As informações de companheiros aí da mídia esportiva que cobrem o Santos diz que não foi o cara ele que pediu, portanto ele não faz a menor questão de colocar para jogar. E é isso. Mas é 100 mil, 110 mil, salário que não é tão baixo assim, etc. Mas aí, meu irmão, você faz um contrato desse até o final de 2025... Você tem aí 1 ano e meio para pagar, vamos considerar 18 meses, você vai gastar quanto? Fora esses 1 milhão de luvas que o Santos tem que pagar. É inexplicável. É nesses pequenos contratos que o clube é onerado, entendeu? Então, esse é o resumo do contrato do Billy Arce. Vamos para o próximo contrato aqui, de Wendel Silva. Esse é o primeiro jogador que eu contrataria. O Wendel Silva veio ganhando 300 mil reais por mês. O empréstimo dele, como já é sabido, é até junho de 2025. E o valor de compra, assim como o La Quintana, é o mesmo valor, 1,5 milhão de euros em 3 parcelas, assim também como o La Quintana ao Porto, 3 parcelas de 500 mil reais. E aí tem um pulo do gato. Muita gente está falando, se o Wendel Silva fizer 15 gols ao longo do contrato, o Santos tem a obrigação de comprar. É verdade, mas não é só essa obrigação, tá? Se ele atuar em 60% das partidas por pelo menos 45 minutos... o Santos também tem a obrigação de comprá-lo, tá?
O Santos também tem a obrigação de comprá-lo se ele atuar em 60%. Até agora ele atuou em 100% dos jogos desde que ele chegou. Ele foi titular em todos os jogos. E aqui não se fala só de titular ou reserva. Se ele atuar 45 minutos em 60% dos jogos, e que eu imagino que vai acontecer, o Santos vai ter a obrigação de compra. Então essa compra aqui, dada a conjuntura hoje, está praticamente certa. O Santos vai ter que comprar o Wendel Silva por 1,5 milhão de euros, independentemente dele fazer 15 gols ou não, porque se ele atuar em 60% dos jogos, pelo menos 45 minutos, essa compra se torna obrigatória. E o Santos comprando o Wendel, o salário dele aumenta para 330 mil reais a partir de 2025, tá? E ali em o contrato em 2026 vai para 400 mil, aqui tá errado, não é 2029, em 2026 é para 400 mil, 2027 450 mil e 2028 e 29 500 mil de salário, tá? Então é isso. Ele vai ter um contrato, se ele for adquirido, como deve ser, o contrato vai até 2029 e vai ter, a cada ano, tem uma progressão salarial imposta pelo Wendel Silva, que pode sair do Santos no final do contrato em 2029 ganhando 500 mil. Se ele performar em nível de Série A, o que ele tem performado na Série B, eu acho um contrato ok. Eu acho um bom jogador, independentemente da situação de Série A ou Série B para o Santos. Mas ainda a gente carece de esperar um pouco mais, entender como vai ser o impacto do Wendel num nível maior, principalmente a partir do ano que vem, nesse contrato de empréstimo que vai até junho do ano que vem. Tá? Esses são os detalhes do contrato do Wendel. Próximo contrato, Youssoufa N'Die. O salário do Youssoufa é de 210 mil reais. E ele também veio por um empréstimo junto ao clube do Catar. E aí, quais são as condições desse contrato, tá? Primeiro, tem uma observação aqui. Caso ele seja adquirido, o time do Catar vai continuar com 20% dos direitos econômicos dele. Eu separei isso porque é importante. Mas o salário, a partir daí, não tem um valor. Se ele for adquirido, não tem um valor fixo. Ele vai ter que ser negociado entre o atleta e o Santos, os empresários do atleta e o Santos. E caso o Santos queira comprar o Youssoufa N'Die, cujo contrato vai até junho do ano que vem, mesmo prazo do contrato do Wendel Silva, o Santos vai ter que pagar também 1,5 milhão de euros. O mesmo valor de La Quintana e o Wendel Silva. Tá? 1,5 milhão de euros, gente, quase 10 milhões de reais no valor de hoje. Tá? Só que a diferença é que, no caso do Youssoufa, não são em 3 parcelas de 500 mil euros. O Santos consegue diluir isso em 5 parcelas de 300 mil euros que tem que ser pagas até 2027. Tá? Mas e se renovar? Por quanto tempo vai renovar? Não se sabe. É uma negociação entre atleta e Santos Futebol Clube. E o salário dele vai para quanto? Também negociação entre o atleta e o Santos Futebol Clube. E para encerrar, contrato de Luan Pérez. O Luan Pérez recebeu luvas vai receber, né? Porque são diluídas em 3 parcelas, luvas de 1,5 milhão de reais, não de euros. 1,5 milhão de reais de luvas, que eu acho bem ok para um jogador do nível do Luan Pérez, em 3 vezes, 3 pagamentos de 500 mil reais. O contrato do Luan Pérez é de 4 anos, isso todo mundo já sabia. O Santos adquiriu 75% dos direitos econômicos do Luan, 20% ficou com o Fenerbahçe, e o atleta ficou com 5% do contrato. E aqui vem a questão do salário. Mas quanto o Luan Pérez vai ganhar? Esse ano ele veio ganhando 400 mil reais, até o fim da Série B. Em 2025, independentemente do que acontecer com o Santos, não tem nada relacionado a subir ou não subir, o salário dele já sobe para 550 mil reais. Em 2026 para 600 e em 2027 para 650. Vamos combinar, não é um salário baixo para a realidade do Santos, mas imaginando que o Santos consiga se reposicionar como grande clube que é até 2027, eu espero ver um Santos muito melhor. Eu acredito? Não, por conta das pessoas que lá estão. Mas aquilo que a gente almeja, ainda mais com os contratos cada vez mais crescendo no Brasil, daqui 4 anos os salários ainda vão estar mais inflacionados, pelo nível do Luan Pérez, me parece que é um contrato bem ok com a realidade de um clube de Série A. O Santos, claro, voltando a figurar entre os times de Série A
do Brasil, e sem contar que o Luan também é um cara que tem mercado. Se o Santos subir, voltar a cair, é um cara que tem valor de mercado, que vai ter outros clubes, o Santos pode ganhar inclusive uma grana com ele, já que o valor para adquirir o Luan Pérez foi muito baixo. Valor de luvas, R$1,5 milhão. Eu acho que é uma contratação muito acertada do Santos. Parece que ele está 100% recuperado do problema do joelho. Ele teve problema de LCA, que hoje em dia a recuperação costuma ser realmente muito boa. Então, é uma contratação que eu faria. Portanto, dessas 6 contratações, quais eu faria e quais não? Eu faria as 3 últimas que eu mostrei aqui. O Youssoupha N'Die, é difícil dizer porque eu não conheço o jogador, mas eu acho que se é uma aposta que veio do Scout, dá para você apostar ali, porque o Santos não pagou praticamente nada pelo empréstimo, tem uma opção de compra, o salário é 200 mil, não é tão alto, não tem nada obrigando o Santos a comprar, como tem no caso do Wendel, né? Se ele jogar tantos jogos tem que comprar. Não tem. É uma opção de compra no caso do Santos, é uma aposta que eu faria pelas condições do Santos. O Luan Pérez com certeza eu faria, e o Wendel Silva, por ser um jogador numa posição que o Santos precisa demais. Estava faltando centroavante para o Santos nessa Série B, o William Bigode não deu certo, o Furt fisicamente esse ano não está bem como estava ano passado, não tem dado certo, então o Wendel, até pelas partidas que vem fazendo, mas antes mesmo eu já defendia a contratação dele. Então são dessas 6, essas últimas 3 eu faria. Agora lá Quintana, Renan e o nosso queridíssimo amigo aqui, o Billy Arce, eu jamais faria, tá? A minha opinião relacionada a isso, a esses contratos é essa. Então vamos lá, vamos fazer uma conta básica aqui, considerando apenas 2024, tá? Quanto que a folha do Santos aumentou a partir desses contratos? O Luan Pérez chegou ganhando 400 pau. Aí a gente tem aqui, vamos lá, a gente tem o Youssoupha ganhando 210 pau. Então, 210 pau. A gente tem o Wendel ganhando 300 pau. O Wendel ganhando 300 pau. O Billy Arce ganhando 110 pau. O Nacho lá Quintana ganhando 130 pau. E o Renan ganhando 100 pau. Ou seja, o Santos aumentou a sua folha mensalmente a partir dessa janela em R$1.250.000. Então, se a folha salarial do Santos era ali entre 11 milhões e meio, a folha salarial do Santos está em quase 13 milhões de reais na Série B. Isso é o recorde, salvo algum engano, me corrija se eu estiver errado, mas isso é o recorde de uma folha salarial paga em qualquer Série B na história. O Grêmio, que pagou uma folha muito alta na Série B quando caiu, a folha, se eu não me engano, era de 10. 9 e 10. Então, é uma folha altíssima, o Santos tem obrigação de subir. E uma informação para encerrar muito importante é no seguinte sentido, muita gente colocando em dúvida questões relacionadas ao contrato do Serginho. Tá rolando um boato na internet que o cara ele não tem colocado mais o Serginho para jogar, porque se o Serginho adquirir um número X de jogos, o Santos tem a obrigação de comprar o jogador junto ao Maringá. Isso não é verdade. O Serginho veio para o Santos ganhando R$30 mil. O Santos não pagou nada ao Maringá, veio ganhando R$30 mil. Esse é o salário do Serginho. Só que tinha um gatilho no contrato que se o Serginho atingisse 5 partidas como titular, ele poderia jogar 38 jogos como reserva. Isso não entraria. 90 minutos como... Não. Se ele entrasse em campo como titular 5 vezes, o salário dele saltava de 30 mil para 80 mil. Ele já foi escalado como titular 8 vezes pelo treinador técnico, pelo treinador Carille. Então, o salário dele já aumentou. O contrato dele vai até dia 30 de novembro, porque a Série B termina, se eu não me engano, no dia 23 de novembro, algo assim, se eu não estou enganado. Então, o Serginho, o contrato dele de empréstimo vai até o dia 30 de novembro. O Santos não tem nem que pagar contrato de dezembro para ele. R$80 mil. Se o Santos quiser comprar, é opção de compra. Não tem obrigação nenhuma. Não tem nenhum gatilho que obrigue o Santos a comprar. Se o Santos quiser comprar o Serginho, o Santos tem que pagar R$200 mil ao Maringá. Esse é o valor de compra do Serginho que o Santos pode pagar em 2 parcelas. Tá?
Então, o Carille não estar usando o Serginho não tem nada a ver com questões contratuais. É pura e simplesmente opção do treinador, que hoje prefere o William Bigode, de meia, nunca fez nada ali, perdeu a bola, inclusive, no gol da Ponte Preta, mas o Miguelito não presta, né? Segundo ele, na coletiva, não gostou do Miguelito jogando pelo meio, que deixou no último jogo contra o Vila Nova 2 caras na cara do gol jogando por ali. Mas o William Bigode, que nunca fez nada nessa posição, ele gosta mesmo perdendo a bola no gol da Ponte Preta. É questões, na minha opinião, de amizade, que vão muito além da capacidade de futebol. O Carille não é tão burro assim. Para mim, é uma questão de amizade, de privilegiar o cara que topou o desafio de jogar uma Série B, que provavelmente o Carille deve ter conversado com ele, um jogador que de repente o Carille acha importante no vestiário que não pode perder. Futebol tem dessas coisas, mas injustiça, né? Daquelas injustiças que a gente está acostumado. Tenta, inclusive, o próprio Billy Arce, ele viu nessa posição, depois não escalou mais, mas o fato é que o Serginho, o Patrick jogou de 10, mesmo ele dizendo que enxergava o Patrick como 8, e jogou de 10 também, recentemente, e o Serginho não tem atuado mais. Não tem atuado mais por opção do treinador, não por nenhuma questão contratual, tá? Então é isso, gente. Essas informações todas vão ficar lá no Instagram do Futeboteco também. Siga aqui o nosso Instagram aqui embaixo. Então é isso, tá bom? Informações absolutamente exclusivas. Se você gostou, deixa o like, é muito importante. E a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.